Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo, mas desde já meus cumprimentos. Eu me chamo Carlos Eduardo. Iremos apresentar, como foi pedido pelo professor, né? E um tema escolhido pela gente, que é a ordem. Eu irei falar sobre a vida do autor. Logo em seguida, o Francielson irá falar sobre as principais obras, a Domingas sobre as principais ideias, a Paula sobre a contribuição para a administração e para os dias atuais. Dando início, né? Max Weber nasceu em Erfurt, Turinga, em 21 de abril de 1864. Seu pai, Sir Max Weber, jurista e conselheiro municipal, vinha de uma família de comerciantes de linho e industriais têxteis da Alemanha Ocidental. Em 1869, os Webers mudaram-se para Berlim, que dentro em pouco se tornaria a florescente capital de Reich de Bismarck. Ali, Sir Weber tornou-se um próspero político atuante na Dieta Municipal de Berlim, na Dieta Prussiana e no Novo Reich. Pertencia aos liberais da direita, chefiados por um nobre de Hanover. A família residia em... É só nome complicado. Charlottenburg, então um subúrbio da extremidade ocidental de Berlim, tendo como vizinhos personalidades acadêmicas e políticas. Na casa de seu pai, o jovem Weber conheceu homens como Giltei, Mosen, Julian Smith, Sibel Treitschke e Friedrich Kapp. No Francielson, eu vou falar sobre as principais obras. Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Normalmente considerado um livro, o texto possui, na verdade, uma história complexa e fragmentada. Sua primeira parte, intitulada O Problema, foi publicada como artigo em novembro de 1904, no Arquivo para Ciências Sociais e para a Política. Logo após Weber, deslocou-se para o Congresso de São Luís, nos Estados Unidos. A viagem durou 11 meses e marcou profundamente a visão do autor sobre o papel da religião na vida econômica. No retorno da viagem, ele retomou seus trabalhos e a segunda parte do estudo, intitulada A Ideia de Profissão no Protestantismo Ascético, foi publicada em junho de 1905. O escrito em questão é composto, portanto, de 2 artigos independentes que somente mais tarde foram unificados pelo autor. Também em 1906, logo depois de retornar de sua viagem ao continente americano, Weber escreveu o texto Igrejas e Seitas na América do Norte, que posteriormente foi modificado e intitulado As Seitas Protestantes e o Espírito do Capitalismo. Economia e Sociedade. Economia e Sociedade de Max Weber é o grande clássico das ciências sociais do século XX. Várias gerações de cientistas sociais brasileiros sentiram essa dificuldade e tiveram que recorrer a toda sorte de esforços adicionais para chegar a expressões razoavelmente fidedignas dos elementos que lhes interessavam no complexo quadro conceitual weberiano. Esse dado é importante em virtude do papel desempenhado pelo pensamento weberiano na própria função das ciências sociais contemporâneas no Brasil. É notável a presença de Weber nas obras de mestres das ciências sociais e da historiografia nos últimos 40 anos. A política como vocação. A política como vocação foi uma conferência proferida pelo economista e sociólogo alemão Max Weber
a estudantes da Universidade de Munique em janeiro de 1919 e publicado em outubro deste mesmo ano. Neste texto, Max Weber apresenta uma definição de conceito de Estado que se tornou referência para o pensamento político ocidental, influenciando o direito, a sociologia e as ciências políticas e as teorias sobre as relações internacionais. Segundo o autor, o Estado se caracteriza pelo exercício do monopólio legítimo da violência sobre um determinado território. As formas de legitimação do poder são um componente importante da obra de Max Weber, tido como um dos 3 autores fundamentais da sociologia como disciplina ao lado de Emile Durkheim e Karl Marx. Olá, meu nome é Domingas Daniele e eu vou falar um pouco sobre o objeto de estudo de Max Weber. O objeto de estudo do Max era as ações sociais dos indivíduos, que eram motivados por causas racionais, afetivas ou tradicionais. Essas ações resultariam na relação social, caracterizada pela reciprocidade de ações, ou seja, as ações sociais se tornam recíprocas e assim nasce então a relação social. A sociedade para Max Weber compreende diferentes esferas, a economia, política, religiosa e jurídica, cada uma com uma determinada lógica autônoma de funcionamento, cuja trama resulta nas ações individuais. O procedimento de Max Weber era histórico-corporativo, pois ele entendia que não era possível analisar a vida social com métodos naturais, contrariando assim as ideias do sociólogo Emile Durkheim. Para Weber, a realidade é infinita. A análise só pode ser realizada a partir de um fragmento da particularidade de cada sociedade. O objetivo seria compreender as interpretações e não apenas observar a atividade social, para explicar suas causas, desenvolvimento e efeitos. As leis gerais não se aplicariam, pois a procura deveria ser pela compreensão da singularidade. Por isso, Max Weber indica que deve haver uma separação de juízo de valor, que se escolhe para se analisar, e se torna um ponto de partida do juízo de afeto, que vai nortear a pesquisa e análise da forma imparcial. Muito obrigada. Tchau, tchau. Meu nome é Paula Vitória. Eu vou falar sobre a influência de Max Weber na administração. Para Weber, existem 3 tipos de autoridade: autoridade tradicional, autoridade carismática e a autoridade racional legal. Bem, Max Weber, ele define a burocracia como a estrutura formal da organização, permitindo dessa forma organizar as atividades humanas para a realização de objetivos comuns no longo prazo. Essa definição de Max Weber, ela foi fundamental para outros estudiosos da época, mas também ela foi fundamental para o estudo, ou melhor dizendo, para melhorar as organizações e também aprimorou uma boa parte da administração. Bem, esse foi o nosso trabalho. Agradecemos a todos